E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Daniel Cavalcante, sou concurseiro, faço parte lá do grupo de estudos do NEAF no Facebook para Escrevente 2014. Eu estou gravando esse vídeo para explicar como usar essa planilha de controle de estudo que eu disponibilizei lá no grupo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria é de pedir desculpa pela minha voz, eu estou gripado. Vamos começar então explicando sobre a origem dessa planilha. Rapidamente, essa planilha foi criada por um usuário num outro fórum e o usuário se chamava Fayad Neto. Ele e um amigo gastaram muito tempo, se dedicaram bastante, se empenharam muito em criar uma planilha para eles se organizarem, gastarem o tempo da melhor forma possível. O resultado final foi uma planilha excelente, muito boa, mas que a primeiro momento assusta pela complexidade, pela forma como ela se apresenta. Eles gravaram também, além dessa planilha, um vídeo no YouTube explicando como fazer uso dela. Eu postei junto com essa planilha esse vídeo no YouTube explicando como fazer uso dessa planilha. Mas tem um porém, a versão que eu disponibilizei foi adaptada para nós do grupo do NEAF, então tá um pouquinho diferente do tutorial deles. Muita gente assistiu o tutorial e não entendeu como fazer uso da planilha. Então eu vou tentar mostrar de uma forma mais simples como eu faço uso dessa planilha, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A primeira coisa que você vai observar em diferença em relação a você, quando você abrir essa planilha, é que provavelmente vai aparecer uma mensagem de erro aqui embaixo da barra de fórmulas. Vai surgir uma pergunta, o Excel vai querer saber se você vai querer habilitar o complemento para executar o conteúdo. Por quê? Porque parte dessa planilha exige que você habilite o complemento para que ela funcione corretamente. Então pode clicar em habilitar complemento sem medo de errar. Tá? Não tem problema, pode clicar ali. Provavelmente vai estar assim a sua planilha, tá? A coluna mais importante é essa coluna matéria. É aqui que você vai preencher as matérias do seu concurso. Já está preenchido de acordo com o edital de Escrevente 2012. Se você está estudando ao mesmo tempo para outro concurso, você pode clicar duas vezes aqui nessa coluna, nessa célula, adicionar alguma outra matéria que você esteja estudando. Vamos imaginar que você esteja estudando também Sistema Financeiro Nacional. Então você clicando ali duas vezes, você vai adicionar essa matéria. Você também pode adicionar as matérias simplesmente digitando o nome delas. Por exemplo, eu quero estudar Administração Pública, um exemplo. Você digita o nome da matéria, ela vai preencher e vai aceitar. Você deve estar se perguntando para que serve essa matéria preparativos que está aqui. Ó. Essa matéria preparativos, ela é para você saber, para você controlar o tempo que você gasta com algo que é relacionado ao concurso, mas que não necessariamente é a matéria que você tem que estudar. Por exemplo, eu quero assistir o bate-papo que o Alessandro Ferraz disponibiliza todo fim de semana lá no YouTube. Esse tempo que você gasta é relacionado a um preparativo. Você está se preparando. Então é um tempo gasto com o concurso, mas não com matéria. Então você usa essa matéria preparativos para isso, para controlar quanto tempo você gasta com outras coisas. Outra coisa que você tem que deixar preenchido, eu já deixei, mas se você quiser você pode modificar, são essas duas colunas, questões e peso. Questões são a quantidade de questões que a matéria tem no edital. No caso de português são 30 questões. Da onde você tirou esse peso aí, Daniel? Isso aqui, essa informação muito valiosa, eu tirei lá do vídeo que o Alessandro Ferraz, junto com o Douglas Oliveira, com a ilustre participação do professor José Luiz de Moraes, postaram no YouTube, na época, em 2012, explicando as minúcias, passo a passo, cada item do edital. É um vídeo de mais de 2 horas, que além disso explica muito mais coisas. Até recomendo você assistir se você ainda não fez. Enfim, lá o professor José Luiz de Moraes explica, por A mais B, que cada matéria tem um peso específico. Só a título de curiosidade, por exemplo, você tem uma prova de português, que vale 33% da prova total, né? Você tem uma prova de matemática, informática e atualidades, que juntas são as matérias é a prova de conhecimentos gerais, e você tem uma prova de direito. Então, de 100%, você tem 3 provas. Cada uma vale 33%, né? 33, né? Ou seja, em português, se você dividir 33, que é a nota de português, por 30, vai dar 1,11. E o mesmo acontece com matemática, com um peso muito maior. Porque nessa coluna nível, você preenche o que você sabe sobre a matéria. Essa planilha vai levar em conta o peso daquela matéria e vai te sugerir o tanto que você deve estudar por semana. Então, por exemplo, vamos imaginar numa escala de, 1 a 3 em português, você seja um profundo dominador dessa matéria. Então você domina ela, ou seja, você tem na escala de 1 a 3, você tem o nível 3 nessa matéria. E que em matemática
você seja muito ruim. Vamos imaginar que você seja numa escala de 1 a 3, você tem a escala 1. Quer dizer, você não domina essa matéria. Informática, você mais ou menos, você tem um domínio intermediário da matéria. Atualidades você também tem mais ou menos, acompanha um pouco das notícias. Penal você é ruim, processo penal você é bom, normas você não conhece, constitucional você estuda um pouco de outros concursos, administrativo desse concurso mais ou menos, processo civil não. O que a planilha fez? Ela dividiu o peso para você, ou seja, qual é o peso de cada matéria no peso total da sua nota. Então esse é o seu nível, essa é a quantidade de matéria que você tem que estudar, em porcentagem. Mas aí a gente vai fazer depois umas modificações e você vai perceber que quando ela preencher automaticamente a sugestão semanal, você vai ver o quanto de tempo você deve gastar com cada matéria. Agora vamos para outra parte importante aqui da aba principal, que é essa parte aqui, ó. Tempo semanal, horas, dias. O que está em verde você pode digitar ou clicar 2 vezes e selecionar. Você não pode mexer nessa parte aqui que tem uma fórmula, tá? Tempo semanal disponível para estudo. Quantos dias da semana você estuda? Ah, eu estudo segunda, quarta e sexta, mais o fim de semana. 5 dias. Nesses 5 dias eu estudo, vamos imaginar que eu estudo, sei lá, 25 horas por semana. Vamos pôr esse exemplo. Então você estuda 5 dias, tá? E estuda um pouco mais, vamos por 30 horas por semana. Ou seja, todos os dias que você for estudar, você vai ter mais ou menos 6 horas por dia. É que o fim de semana você vai estudar mais, mas você estuda um pouco menos talvez durante a semana e mais o fim de semana você estuda bastante. Então dá uma média de 6 horas por dia, tá? Ele calcula a média aqui. Essa informação de 6 horas por dia automaticamente alimentou isso daqui, você percebeu? Ou seja, quanto tempo você vai gastar estudando essa matéria, cada matéria. Então, por exemplo, português, como você domina essa matéria, você não precisa estudar muito dela. Você vai estudar 5 horas e 48. Mas repare que matemática, você tem que estudar o mesmo tanto que você gastaria com português. Ou seja, o que a planilha quer dizer com isso? Ela quer que você iguale o conhecimento que você tem de português com o conhecimento que você terá de matemática. Você deve equilibrar as duas matérias. Você deve sair do nível 1 e chegar ao nível 3 dessa matéria. Agora que você sabe quantas horas por dia mais ou menos você vai estudar, você vai distribuir o tempo disponível por matéria aqui nessa coluna. Ou seja, você vai criar uma meta para você de quanto você vai estudar, quantas horas por semana de cada matéria. Então, por exemplo, seguindo a sugestão semanal, eu devo gastar quase 6 horas por semana estudando português. Quase 6 horas por semana estudando matemática. Informática, quase 3 horas. Atualidades, vamos por 3 horas para arredondar. Penal, 3 horas. Processo penal, 1 hora. Normas, 3. Constitucional, 1 hora e pouco. Administrativo, processo civil. Um exemplo, tá? E que aí eu tenha 29 minutos por semana para assistir o bate-papo do Alessandro. Então tem aqui minhas 30 horas por semana. Automaticamente a planilha criou uma meta diária. Quanto tempo você vai gastar por dia de cada matéria. Então português eu devo estudar 1 hora por dia, todos os dias. Pouco mais de 1 hora. Quando eu for estudar português, eu devo estudar 1 hora dela. Acabei português, eu vou estudar matemática. Eu vou estudar 1 hora de matemática. Basicamente é isso. Bom, agora, pessoal, vamos para outra etapa interessante, que é esse canto aqui, ó, o calendário e o cronômetro. O calendário é de extrema importância para você se organizar aqui, tá? Então, a primeira coisa que você faz é clicar no calendário e aqui você vai ter destacado o dia de hoje em questão, né? Como eu estou gravando esse vídeo dia 25 de julho, então eu já trouxe destacado o dia 25 de julho, automaticamente, tá? Você vai usar essa caixa de seleção e vai selecionar esse botão aqui, ó, ir para hoje. E supondo que você vai começar a estudar hoje mesmo, você clica com o botão esquerdo do mouse na data que você vai começar a estudar. Pode ser, um exemplo, não necessariamente o dia de hoje, né? Vamos imaginar que eu vou começar a estudar no domingo e hoje é sexta. Não tem problema, a planilha entende isso. Você pode selecionar o domingo. Com a data de estudo, de início dos estudos selecionada, você clica em início do estudo. Quando você clica em início do estudo, a planilha entende que você começou a estudar usando ela hoje. Ou, por exemplo, se fosse um domingo, ela marca que você vai começar a estudar no dia 27. Então, chegou no dia 27, a planilha vai começar a preencher todos os dados com base nessa data. É um efeito em cascata, muita coisa vai acontecer aqui. Depois que eu preenchi o dia que eu vou começar a estudar, a planilha vai querer saber também qual é o dia da prova, se você já souber. Lógico, né? Vamos imaginar que você já está com o edital em mãos,
né? E que ele saiu a informação no edital de que a prova vai ser dia 21 de dezembro, por exemplo. Você clica em data da prova. Pronto. Selecionou a data, colocou a data da prova, a planilha automaticamente vai preencher com quantos dias falta para a prova. Aqui. Então, por exemplo, eu falei dia 21, né? Se fosse no dia 21, a planilha calcula que faltam 149 dias para a prova. Se fosse no dia 14 de dezembro, por exemplo, eu teria 142 dias até lá. Uma questão interessante, se você sabe como estudar, você sabe que pelo menos uma vez por semana e uma vez por mês você deve revisar o conteúdo anterior. E essa planilha leva em conta isso. Aqui na revisão semanal, você vai preencher qual é o dia da semana que você escolhe para revisar aquele conteúdo que você já estudou. Eu, pessoalmente, gosto de revisar na segunda-feira. É um dia que eu tiro para revisar a matéria da semana. Para uns é melhor no sábado, para outros é melhor no domingo. Enfim, escolha o dia que você acha melhor para revisar todo o conteúdo da semana que você estudou. E tem também a revisão mensal, ou seja, qual é o dia que você escolherá para fazer a revisão de toda a matéria estudada no mês. Eu prefiro estudar toda a matéria por volta do terceiro dia antes do fim do mês. Por que o terceiro dia antes do fim do mês? Porque se tiver algum imprevisto, devido à quantidade de matéria, eu posso jogar essa revisão para o outro dia. Então, no meu caso, faltando 3 dias para acabar o mês, eu faço a revisão de tudo que já passou no mês. Agora, a gente vai dar atenção a um fator muito importante nessa aba, que é o cronômetro. Para que ele serve? Se você abrir o cronômetro, vai aparecer essa janelinha. Quando você for começar a estudar uma matéria, por exemplo, português, você clica em selecionar uma matéria aqui e seleciona português, como eu acabei de fazer. E você dá o play para começar a correr o tempo que você vai gastar estudando essa matéria. E se você vai seguir aquele método de estudar um pouquinho de cada matéria todos os dias, fazendo um ciclo, esse cronômetro tem uma ferramenta que vai te ajudar a fazer isso. Eu, pessoalmente, gosto de estudar assim. Então, por exemplo, eu vou estudar 1h09 de português e no mesmo dia eu vou estudar 1h09 de matemática. Então eu venho aqui nessa parte do cronômetro e adiciono 1h09 e clico em ativar alarme. Para que isso? Fazendo assim, essa planilha vai disparar um alarme sonoro, né, no fone de ouvido ou na caixinha de som, avisando você de que o tempo dessa matéria já acabou. É a hora agora de você ir para a próxima matéria. Inclusive você pode clicar aqui nesse botãozinho para alterar o toque. Qual é o som que você quer ouvir? Ele vai automaticamente lá na pasta onde ficam os sons do Windows, tá? Aí você escolhe o som que você achar melhor. E eu vou mostrar para vocês quando atingir o tempo limite, o que essa planilha vai fazer. Pessoal, agora eu estou de volta para mostrar para vocês o que essa planilha vai fazer quando você atingir o tempo limite da matéria. Então, essa planilha ela vai te avisar de que você estourou o tempo do alarme. Beleza, aí eu estudei lá o tempo necessário. Vamos imaginar os 36 minutos de atualidades, né? Quando eu acabar, eu venho aqui no cronômetro, clico em pausar, clico em gravar, pronto. Vai aparecer essa mensagem, gravado, atualidades, 3 minutos e 27. Automaticamente a planilha preenche esse tempo aqui no estudo diário, quer dizer, o tempo que eu gastei hoje com essa matéria, e quanto eu gastei essa semana com essa matéria, e o tempo até agora gasto com essa matéria. Se eu tivesse gravando um tempo com essa matéria, e eu fiquei perdido, ou dei start no tempo, e demorei uns 10 minutos ali para começar mesmo a estudar, eu não conto esse tempo. Eu tenho que contar apenas o tempo de estudo. Então eu dou um pause e dou um stop. Quando eu faço isso, o tempo não é registrado. Para que serve a parte reduzir e fixar na tela? Reduzir minimiza o cronômetro. Tá? Você quer deixar ele no canto aqui minimizado? Beleza, você pode aumentar o cronômetro. Fixar na tela. Quando você fixa na tela o cronômetro, você sobrepõe o cronômetro a outras janelas. Então, por exemplo, se você abrir um outro documento no Word, por exemplo, Word 2013, essa parte do cronômetro vai se sobrepor, vai ficar em cima. Para você tirar isso, é só clicar em desafixar. Beleza, agora a gente acabou mais essa etapa. Pessoal, agora vamos falar sobre a agenda. Ela marca o dia, a hora, qual matéria e quanto tempo você estudou. Então repare que o tempo que eu acrescentei aqui de atualidades automaticamente vem preenchido aqui nessa parte da agenda. Aí, para que serve essa coluna controle? Nessa coluna controle, você vai preencher qual parte da matéria você estudou. Por exemplo, vamos imaginar aqui, aula 1, imaginar economia, vídeo 1,
Produção de grãos no Brasil. Um exemplo, tá? Então, quer dizer, você assistiu a aula 1, que é de economia, o primeiro vídeo, que é sobre a produção de grãos do Brasil. E o que essa planilha faz? Quando você estuda outras matérias, vamos imaginar aqui, eu vou fazer um apanhado aqui rapidinho. Vamos imaginar que eu tenho estudado outras matérias, tá? O que são essas outras colunas aqui? Coluna 1, esses números são os dias da revisão. Então, por exemplo, 1 significa que hoje, por ser dia 25, é o dia que eu estudei a matéria, certo? Amanhã, dia 26, eu tenho que revisar esta matéria que eu estudei. Daqui 7 dias eu tenho que revisar essa matéria aqui que eu estudei hoje. Daqui 9 dias, aliás, daqui 15 dias eu tenho que estudar essa matéria. Então eu pessoalmente gosto de estudar assim, nessa sequência. Para mim, eu lembro mais da matéria dessa forma, tá? Se você acha melhor estudar outros dias, a cada 10 dias fazer a revisão, a cada 30 dias, é só digitar o número que você prefere aqui em cima, tá? Automaticamente a planilha vai depois modificar, tá bom? Mas ela não vai modificar o que já está preenchido. Você vai modificar o que for conteúdo novo, tá? Se essa opção ativar revisão não estiver ativa, o conteúdo que você estudar, ele não vai agendar a revisão automaticamente. Você reparou que eu preenchi de propósito aqui a informática com 2 horas, justamente para te mostrar a diferença entre estar ativada a revisão ou não. A atualidades estava ativado, então já preencheu essa série de colunas. Informática não. Então aqui na informática não tem revisão a ser feita. Tá? Eu, por padrão, gosto de deixar ativar a revisão. Gráfico. O gráfico ele registra quanto tempo você vai estudar por semana de acordo com a sua meta. Supondo que a prova seja em dezembro, no dia 14 de dezembro, eu vou ter estudado mais ou menos 600 horas. Tá? Mas se, por padrão, esse preenchimento é de 1 ano. Mesmo que você coloque a data da prova antes, ele te dá 1 ano de previsão. E tudo que você estudou vai ficando registrado aqui. Tá? Então hoje que é sexta, ele marcou aqui no ponto 2 horas e 3 de estudo hoje. E aqui tem a meta de cada matéria. No caso eu estudei 2 horas de informática, 2 minutos de atualidades, então nem apareceu. A distância que eu tenho da minha meta para minha semana do que eu estudei até agora. Você também pode visualizar por semana. Tá? Vai ficar um gráfico aqui com o passar das semanas, que é o que eu prefiro fazer. Aba edital. Aqui eu já deixei preenchido algumas coisas, de acordo com o conteúdo, tá? Mas se você preencher uma matéria nova lá na aba principal, vamos imaginar que você tenha colocado aqui administração geral. Essa aba edital vai jogar essa matéria aqui agora, para você preencher os tópicos dessa matéria. Como não é o caso aqui, eu vou apagar. Tá? Serviu só de modelo. Aqui mostra qual é a matéria e a fonte da matéria. Então, por exemplo, português. Português eu coloquei aqui, eu dividi o edital em matérias que eu vou preenchendo por assunto. Então, por exemplo, ortografia eu dividi em 4 partes. O emprego das letras, verbos, terminados em ER, dupla grafia, abreviaturas. Depois morfologia, síntese, leitura e interpretação de texto. Então eu separei aqui o material que eu vou usar. Quando eu terminar essa matéria por inteiro, por exemplo, aqui no caso, vamos imaginar que eu tenha estudado toda a matéria de substantivo das aulas. Que eu assisti os vídeos, que eu fiz uma consulta em algum outro material que eu queira, enfim, quando eu terminei esse assunto, antes de eu passar para o próximo, eu venho aqui nessa aba edital, clico 2 vezes em visto para marcar a matéria. Quer dizer, eu concluí esse tópico, na verdade, né? Esse programa da matéria. A ideia é você ir terminando cada matéria aos poucos, né? Então você vai vir preenchendo conforme você vai acabando a matéria. Uma coisa interessante é esse tópico aqui, ó, ativar revisão. É o mesmo esquema da agenda. O mesmo esquema. Quando você acabou uma matéria por inteiro, você vai revisar a matéria dessa vez, não a aula que você teve, tá? Eu gosto de fazer resumo. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estudei em informática o Excel inteiro, por exemplo. Quando eu acabar de estudar essa matéria por inteiro, eu faço um resumo dessa matéria para mim fazer a revisão. Então, a primeira vez que eu for fazer a revisão na coluna 1, eu vou gastar o tempo de revisão fazendo um resumo dessa matéria. Tudo aquilo que eu lembro de memória e com um pouco de consulta. Quando eu acabar de fazer isso, eu já vou ter a matéria pronta para as próximas revisões, do dia 7 em diante. Então, a primeira revisão, eu gosto de gastar com isso. Montando um resumo, um esquema, ou enfim, o que você achar melhor,
para mim fazer a próxima revisão. Se eu desativar a revisão e acabei uma matéria, ele não vai dar para mim a revisão aqui, tá? Depois tem essa parte aqui, exercícios e acerto. Vamos imaginar que eu esgotei o conteúdo substantivo e que eu fiz 8 questões dessa matéria. E dessas 8 questões, eu acertei 6. Então a planilha me dá a informação de que eu tenho um aproveitamento dessa matéria de 75%. Ou seja, eu ainda estou fora da minha meta. Minha meta é 90%. Então eu tenho que acertar aqui no caso, no mínimo, 7. Aí sim, já estou perto daquilo que eu gostaria. É aqui que você preenche. Outra coisa, deixa eu voltar ao normal aqui. Vamos agora para horário. Horário é uma aba bem fácil de preencher. Eu pessoalmente não uso muito, mas tem muita gente que é organizada ao extremo e eu tiro o chapéu para essas pessoas, né? Tem gente que coloca que vai dormir da meia-noite às 7 e faz exatamente isso todas as vezes na semana. Eu montei aqui um modelo, mas não é baseado em nenhuma rotina, tá? Você vai preencher com a tua rotina aqui. Você pega alguma categoria e preenche com o que você acha melhor aqui. Por exemplo, curso técnico, por exemplo. Ah, eu faço curso técnico. Ou então, faculdade, por exemplo. E você vai na faculdade durante a semana. Vamos supor aqui, por exemplo, faculdade. Você vai à noite, de segunda a sexta. À noite você ainda faz faculdade. Um exemplo. Pronto. Quanto tempo você gastou na semana com faculdade? 15 horas por semana. Aulas assistidas. Vamos lá. Vamos agora falar sobre essa aba. Essa aba aqui foi uma outra pessoa que fez. Eu simplesmente acrescentei a planilha. Tá? O que eu faço com isso? Quando eu acabo de assistir uma matéria, um vídeo ou leio alguma coisa que eu marquei aqui, eu preencho com um simples OK aqui. Para me controlar, para saber onde eu parei. Se eu estudei a matéria por inteiro, né, 1/1, ou então 1/2, né? É que aqui não está configurado, mas eu coloco como texto, então normalmente dá certo, né? Vamos pôr aqui, ó, texto. Então 1/1, acabei a matéria. 1/2, estudei metade só, tá? Dessa aula. Calculadora de nota. Isso aqui eu vi num tópico antigo do grupo, achei muito interessante, parabéns para quem fez. Eu sinceramente não lembro quem foi que fez, tá? A pessoa bloqueou aqui o clique em áreas que não tem necessidade. Foi muito bem feita essa planilha, tá? Essa planilha serve para você calcular uma estratégia de acertos, né? Por exemplo, falta muito pouco tempo para a prova, ou eu já fiz a prova e acertei 29 de direito, 29 de português, aliás, acertei 35 de direito e na parte geral acertei só 10. Mesmo assim, você está com 90% de média. Então isso é muito bom. Você tem uma nota que provavelmente você está dentro, né, em qualquer lugar. Quer dizer, se você acertar bastante de português e direito e acertar 8 na geral, você está fora praticamente. Quer dizer, você não pode errar matemática, informática e atualidades. Está proibido. Você tem que acertar 100% aqui. Você pode até acertar 30 de direito e acertar 25 de português. Você ainda... não, tem que acertar umas 28 de português, pelo menos. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você veja que essa planilha ela é boa, sim. Parece complexa. Se for preciso, assista esse vídeo várias vezes. Se tiver dúvida, posta a informação lá no grupo. A gente vai tentar te ajudar. Para preencher essa planilha a primeira vez, eu quebrei um pouco a cabeça. Eu gastei umas 2 horas para entender mais ou menos como ela funciona. Pode ser que você gaste bem mais, pode ser que você gaste bem menos tempo. Mas na minha opinião, vale a pena cada minuto gasto em usar essa planilha, porque ela te organiza, ela te dá um norte, ela é como se fosse um personal trainer de concursos, né? Tem essa planilha para te ajudar aí. Bom, é isso, eu espero que você se dê bem, espero que você passe no concurso, tá bom? Um abraço.